A paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Pádua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente, e estamos iniciando agora mais um episódio da série Amigos de Deus, com as homilias deste grande santo da nossa igreja, São José, São José Maria Escrivá. É uma satisfação estar com você através das redes sociais, você que está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Abraço a você que nos ouve neste podcast através do Spotify, da comunidade Mariana Boa Semente. Um abraço carinhoso aos ouvintes da Rádio Cultura de Quixadá que nos escutam nesta tarde de sábado. Isso mesmo, aos sábados nós entramos mais cedo pela Cultura FM 102.1, a partir das 4 da tarde, de segunda a sexta. Nós estamos na programação da noite da Rádio Cultura a partir das 8h30 da noite. Aos sábados a gente entra mais cedo, às 4 da tarde. Acolha você, ouvinte da Cultura FM, a Rádio do Bem, e deixo para você o nosso contato de telefone, de WhatsApp, para você interagir conosco, dizer quem é você, onde você está nos ouvindo nesta tarde de sábado. 88 é o código de área, 998378192. Vou repetir para você anotar, mandar uma mensagem, dizer de onde está ouvindo a Cultura FM agora, tá bom? Anote aí. 88 é o código de área, 998378192. Nós estamos refletindo diariamente com você de segunda a sábado o livro Amigos de Deus. Neste livro, 18 homilias de São José Maria Escrivá, um padre espanhol que teve uma vida de santidade maravilhosa. Foi reconhecido santo por São João Paulo II, foi canonizado, recebeu o título de santo do cotidiano, santo do dia a dia. Ele deixou uma grande obra na igreja, um movimento chamado Opus Dei, que trabalha pela santificação dos profissionais, dos estudantes, das famílias, uma santidade encontrada nas pequenas coisas, no dia a dia. E aqui, 18 tesouros, 18 homilias maravilhosas, em épocas diferentes da vida de São José Maria Escrivá, que foram coletadas, reunidas, organizadas neste livro. Nós já estamos na 8ª. Quem está conosco desde o início, deixa um comentário aí no chat, manda um WhatsApp para nós, diz para você o que está sendo este caminho de crescimento na amizade com Deus. Você que nos acompanha pelas páginas da Paróquia de Santo Antônio, um abraço para você. Estamos com esse conteúdo sempre a partir do meio-dia à disposição no YouTube e no Facebook da Paróquia de Santo Antônio de Quixeramobim. E é claro, nós temos a obrigação de acolher com um abraço muito carinhoso aqueles que sentam na mesa conosco todos os dias, ao vivo, fazendo também pela sua intercessão, pela sua presença, pela sua saudação, pela sua oração, o Amigos de Deus conosco, essa série, este programa. Aqueles que estão ao vivo conosco pelo YouTube, que ficam atentos, ficam na expectativa para viverem este momento ao vivo aqui nos acompanhando. A gente abraça com muito carinho a Karina, a Liduína, nossa Dudu, a Netinha, a Claudiana, a Carla. Carla, foi a primeira que chegou hoje, não foi, Carla? Já chegou, puxou a cadeira, sentou e os irmãos estão chegando. Mais irmãos estão chegando, estão ocupando o seu lugar. Se você quer estar conosco também ao vivo, você que acompanha em horários, em dias diferentes, você que ouve pela Rádio Cultura de Quixadá, então anote aí. De segunda a sábado, ao vivo, nós estamos pelo YouTube da comunidade Mariana Boa Semente. É ou não é, Creuza? De segunda a sábado, entre 9 e 9h30, por aí, a gente entra no ar e você fica sabendo e entra com a gente também nessa reflexão. Combinado assim? Não pode todo dia? No dia que você puder estar conosco ao vivo, vai nos dar um presente. É muito bom saber que você está aí do outro lado, rezando conosco, fazendo este momento ao nosso lado, tá bom? YouTube da comunidade Mariana Boa Semente. Se não é inscrito ainda, se inscreve e ativa o sininho das notificações para a gente lhe avisar quando entrar no ar. Combinado assim? Vamos rezar agora. Estamos precisando hoje sempre da luz de Deus para entendermos o que Ele quer para a nossa vida. Nessa 8ª homilia, depois de um caminho bonito que a gente já vem fazendo desde a primeira, nós estamos falando sobre a necessidade de viver seguindo os passos do Senhor.
Eu e você precisamos viver seguindo os passos do Senhor. Seguir os passos do Senhor é viver o amor, é colocar em prática aquilo que Ele nos ensinou. Só assim somos felizes, só assim chegamos até o céu. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu senão por mim, disse Jesus. E nós estamos entendendo isso. É ou não é, Cícera? Todos os dias. E estamos na primeira sequência, já tivemos a introdução, o episódio de introdução, e estamos na primeira sequência desta 8ª homilia. Já tivemos ontem, não é? No episódio anterior, a primeira parte. Hoje vamos para a segunda. O título desta sequência inicial é O Caminho do Cristão. Você é cristão? Você é cristã? Como é que está sendo o seu caminho? Um caminho largo, fácil, tranquilo, sem problema? É? Ou está sendo difícil? Está enfrentando dificuldades? Muito bem. Hoje, o episódio de hoje vai ser bem direto para quem enfrenta problemas, para quem enfrenta tribulações. Será que tem alguma coisa errada, hein? Você é batizado e é problema de um lado, do outro lado. Será que tem algo errado? Quem enfrenta problemas, levante a mão aí. Quem enfrenta dificuldades, contrariedades, levante a mão aí. Muito bem, eu já levantei a minha. Hoje nós vamos ter luzes sobre esta compreensão de como viver no dia a dia essa realidade tão constante, tão presente da dificuldade, do problema, do sofrimento, da tribulação. Nós vamos entender que isto faz parte do caminho do cristão, mas só rezando é que a gente vai se abrindo esta realidade. Então vamos rezar, meu irmão, minha irmã, abra bem o seu coração, rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Reze conosco nesta 8ª homilia a oração de São Tomás de Aquino. Senhor, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Coloque a mão no coração e peça. Senhor, semeai em mim a semente da vossa bondade. Peça isso, meu irmão. Você que está conosco pelas redes sociais, você que nos ouve hoje, nesta tarde, pela Rádio Cultura, diga: Senhor, semeai em mim, no meu coração, a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde, sem fingimento, alegre, sem superficialidade, sincero, sem hipocrisia. Que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba. E faça esse pedido precioso ao Senhor agora. Senhor, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Nós estamos buscando viver seguindo os passos do Senhor, trilhar o verdadeiro caminho do cristão, e a marca de Jesus é esta coerência do que dizia e do que fazia. Por isso, Jesus tinha uma autoridade diferente.
O cristão é aquele que faz aquilo que fala. Fala do bem e faz o bem. Vamos pedir a graça de Deus. Senhor, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, por isso nós rezamos assim. Fale para Ele: Senhor, concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Diga comigo: Jesus, orientai a minha vida. Peça com muita sinceridade. Talvez você esteja se sentindo desorientado, desnorteado, desanimado, desesperado, sem saber o que dizer, sem saber o que fazer. Peça comigo: Jesus, orientai a minha vida. Que pela vossa vontade a minha vida seja sempre dirigida. Jesus, orientai a minha vida. Concedei-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Se deseja tudo isto também, diga agora, com sinceridade, com necessidade, diga o seu amém. Se tudo isso você deseja, diga agora, assim seja. Assim seja. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Hoje, dia dos Anjos da Guarda, para quem está ao vivo conosco, dia 2 de outubro, reze comigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nossa Mãe Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. Querido irmão, querida irmã, que bom que você está aí, ao vivo, neste dia de hoje nos acompanhando, talvez vendo a gravação, ouvindo a gravação. O importante é que você esteja aí pela internet, você esteja conosco pela Rádio Cultura de Quixadá nesta tarde de sábado. E eu pergunto a você, antes de lermos o trecho de hoje, da homilia 8ª de São José Maria Escrivá, do livro Amigos de Deus, quantas pessoas você já convidou para este momento hoje? Lance o convite, faça isso agora, não perde tempo não, coloca aí o convite, bota uma frase assim, bem sincera, bem verdadeira, bem animadora nos seus grupos de amigos, de família, de trabalho, de igreja, de estudo. Você deve participar de muitos grupos nas redes sociais, no WhatsApp, em outras redes. Faz isso agora, convide, lance o convite. Coloca o link deste vídeo, desta transmissão, deste áudio. Você que está ouvindo pela Rádio Cultura, manda uma mensagem para alguém, diz: sintonize agora a Rádio do Bem. E vamos juntos fazer mais um momento de meditação. Se é a primeira vez que você está conosco agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já fica sabendo que temos esse espaço de reflexão de vida, de meditação. Vamos ouvir então, meu irmão, minha irmã, é a segunda parte da sequência O Caminho do Cristão, da 8ª homilia, seguindo os passos do Senhor. Vamos ouvir o que São José Maria Escrivá nos diz hoje. Jesus entregou-se a si mesmo, feito holocausto por amor. E tu, discípulo de Cristo, tu, filho predileto de Deus,
Tu que foste comprado a preço de cruz, tu também deves estar disposto a negar-te a ti mesmo. Portanto, sejam quais forem as circunstâncias concretas por que passemos, nem tu, nem eu podemos ter uma conduta egoísta, aburguesada, comodista, dissipada, perdoa-me a minha sinceridade, nécia. Se ambicionas a estima dos homens e tens ânsias de ser considerado ou apreciado, e não procuras senão uma vida confortável, saíste do caminho. Na cidade dos santos, só se permite a entrada, e que se descanse e se reine com o Rei pelos séculos eternos, aqueles que passam pela via áspera, apertada e estreita das tribulações. É necessário que te decidas voluntariamente a carregar a cruz. Senão, dirás com a língua que imitas Cristo, mas as tuas obras o desmentirão. Assim não conseguirás ter intimidade com o Mestre, nem o amarás de verdade. Urge que os cristãos se convençam bem desta realidade. Não caminhamos junto do Senhor quando não sabemos privar-nos espontaneamente de tantas coisas que o capricho, a vaidade, a vida regalada, o interesse nos reclamam. Não deve passar um só dia sem que o tenhas condimentado com a graça e o sal da mortificação. E rejeita a ideia de que, nesse caso, estás condenado a ser um infeliz. Pobre felicidade será a tua, se não aprendes a vencer-te a ti mesmo. Se te deixas esmagar e dominar pelas tuas paixões e veleidades, em vez de tomar sincero. É ou não é? Tem que reconhecer. Isso acontece comigo, isso deve acontecer com você. Quem é que não quer sossego, despreocupação, vida mansa? Isso está... De alguma forma, tem até mais paz para viver no paraíso. Deus nos fez de tranquilidade, de paz. Mas você sabe que quando o pecado entrou no mundo, o pastor de Deus nos deixou desorientados. Aquela nossa vontade, a vontade que havia no coração de Adão e Eva, que era de viver com Deus em amizade, era a vontade de viver com Deus em amizade. Ficou toda desorientada. Adão e Eva trocaram a vontade de Deus por um fruto atrativo, pelo desejo de ser como Deus, de resolverem sozinhos o que era certo, o que era errado. E com isso entrou o sofrimento no mundo. Entrou a miséria, entrou a tristeza, entrou a própria morte. Para mudar a nossa sorte, Deus se fez um de nós. Querida Ivone, você e todos os irmãos e irmãs de São José do Egito, guarda sempre isso no coração. Deus assumiu a nossa humanidade, abraçou as nossas dificuldades e se fez nosso irmão. E deu, então, um outro sentido para o sofrimento. Deu um outro sentido para a tribulação.
Jesus, o Senhor, o Mestre, transformou a tribulação em caminho de salvação. Vamos escrever essa frase para guardá-la no coração? Escreva aí. Jesus, vírgula, o Senhor, vírgula, transformou a tribulação em caminho de salvação. Vamos lá. Escreve no coração. Você que está ouvindo pela rádio, escreva Jesus, vírgula, para você lembrar, o Senhor transformou a tribulação em caminho. Jesus vai desse modo até a crucifixão, transformando a tribulação em caminho de salvação. E estabelecendo então que este é o caminho do cristão, que é exatamente o tema dessa sequência que estamos vivendo. O caminho do cristão é transformar a tribulação em via de salvação. O caminho do cristão é transformar a tribulação, a dificuldade, o sofrimento em via de salvação. Isso só é possível através do amor. Dificuldades, problemas, sofrimentos, todos nós vamos enfrentar. Todos nós. Eu, você, Carla, Netinha, você que está nos ouvindo talvez pela primeira vez nesta tarde da Rádio Cultura. E a dificuldade e o sofrimento pode ser vivida de maneiras diferentes. Uma delas é a raiva, é a revolta, é a fuga. E isso não vai nos levar a lugar nenhum, a não ser a um sofrimento sempre maior, nesta vida e um dia por toda a eternidade. Agora, quando nós, pela graça de Deus, unindo o nosso coração ao de Jesus, nossos sofrimentos, vivemos as dificuldades, vivemos as tribulações por amor, com amor, nós nos abrimos à graça do Senhor. E vamos caminhando nesta vida a passos largos e firmes rumo à glória eterna, rumo ao eterno esplendor, rumo ao descanso, aí sim, um descanso sem fim. Como nós rezamos pelos nossos que já partiram, descanso eterno dá-lhe, Senhor, a luz perpétua. Só alcança este descanso eterno, só alcança este eterno esplendor, só vai se ir definitivamente para Deus, com Deus, aquele que sofreu com amor, aquele que sofreu por amor. Nós celebrávamos ontem Santa Teresinha do Menino Jesus, ela é doutora em nos ensinar isso, em aproveitar desde as pequenas contrariedades da vida para se oferecer. A palavra é essa, em holocausto. Você sabe o que é um holocausto? É quando pegavam uma vítima, um animalzinho, alguma coisa assim, e queimavam, né? Ofereciam em sacrifício. Isso é um holocausto. Essa vítima queimada e oferecida. É isso que tem que acontecer com a minha e com a sua vida. A questão é que nós, devido ao pecado original, nós ficamos muito voltados para nós mesmos. Veja que o pecado de Adão e Eva parte dessa atitude egoísta. Desobedecem a Deus para se colocarem no lugar de Deus, mesmo tendo tudo que lhes era necessário. E nós, muitas vezes, quando pensamos em nos oferecer a Deus e aos irmãos, e quando percebemos que isso vai exigir de nós renúncia, dificuldade, sofrimento, a gente se fecha a isso. Mas se a gente não se abre a essa compreensão, a gente se fecha para a salvação. Você é cristão? Você é chamado. Eu, como cristão, eu sou chamado
a ter um caminho realmente de cristão. E o caminho do cristão é imitar o caminho de Jesus. É imitar o caminho que é Jesus. E Jesus entregou-se a si mesmo. Nada que Jesus fez, tudo que você conhecer na vida de Jesus, lendo o Evangelho, a própria encarnação, foi algo livre. O Pai e o Espírito Santo não obrigaram o Filho a se tornar um de nós. Eis que venho com prazer fazer a vossa vontade, Senhor. Jesus entregou-se a si mesmo, feito holocausto por amor. O Senhor se ofereceu em sacrifício por mim e por você, se tornando um de nós, vivendo no meio de nós, morrendo por nós livremente, por amor. Tem sido assim a sua atitude para com Deus? Desde participar de uma missa, você vai à missa por amor ou por obrigação? Você vai à missa por amor, para estar com Deus, para aprender de Deus, para ser fortalecido por Deus, para se oferecer a Deus por amor, ou por medo, ou por obrigação, ou por costume, por uma mera tradição? E como é que está a sua entrega aos irmãos? Tudo que você faz é em função de você mesmo, das suas necessidades? Ou você procura fazer alguma coisa para melhorar a humanidade? Hein? O que é que você faz pelo outro? Por alguém que você nem sequer conhece? Por alguém que nem sequer é da sua família? Essa entrega a Deus, essa entrega aos irmãos é exigente. Nos desinstala, nos desacomoda, mexe com o nosso roteiro, mexe com as nossas horas, com as nossas coisas. E eu e você, se queremos viver o caminho do cristão, nós temos que imitar a Cristo. E Jesus entregou-se a si mesmo. Você é discípulo de Cristo? Você se reconhece um filho predileto de Deus? Você tem a consciência de que foi comprado a preço de cruz? A minha salvação e a sua tem um preço muito alto. Para que eu e você pudéssemos entrar no céu, a nossa vida foi resgatada pelo sangue de Jesus, a preço de cruz. Quando a gente pensa em tudo isso, eu sou discípulo de Cristo. Eu sou um filho predileto de Deus. Jesus me comprou com o preço da sua vida, por mim oferecido. Qual a consequência de pensar em tudo isso? Temos que estar dispostos a nos negarmos a nós mesmos. É isso que São José Maria está dizendo. Você, meu irmão, deve estar disposto a negar-se a si mesmo. Como Jesus renunciou a si mesmo. Está lá na carta aos Filipenses, naquele início que a gente sempre lembra. Ele não se prevaleceu da sua condição como Deus, mas esvaziou-se, veio até nós, ofereceu-se por nós. Amor se paga com amor. Amor se paga com amor. Você deve favor a alguém? Vamos partir dessa reflexão que ajuda a mover o nosso coração. Quem aqui já não recebeu um gesto, uma atenção, uma atitude? Quem aqui já não foi favorecido por alguém? Eu fui, você também, é certo isso. E quando esta pessoa que nos favoreceu nos pede alguma coisa, a gente fica até, no melhor sentido da palavra, constrangido. É ou não é? Você fica constrangido para que aquela pessoa por você também seja ajudada, para que
quem lhe pede aquele favor também seja favorecido. E a gente chega a dizer, você chega a dizer, eu também, eu não tenho como negar um pedido que você me faz. Por tudo que você já me fez, eu não tenho como negar o pedido que você me faz. É ou não é assim? Quanto maior for o favor que você recebeu, quanto maior foi o favor que você recebeu, mais você se sente constrangido a retribuir. Não é dessa forma entre nós? Pelo menos deveria ser. Quando isso não acontece, como é que a gente chama isso? Ingratidão. E você sofre quando sofre a ingratidão. Porque você se dedicou tanto, você fez tanto por aquela pessoa e algo, às vezes, bem menor que você pede, a pessoa coloca dificuldade. A gente pode, dentro disso aí, entender quando São Paulo diz: o amor de Deus nos constrange. Deus nos ama tanto. Deus demonstrou tanto este amor porque Jesus fala: não há maior amor do que aquele que dá a vida. O favor que Deus prestou a mim e a você custou a vida do seu filho. O favor que Jesus prestou a mim e a você, nos abrindo as portas do céu, custou a sua própria vida. Jesus deu por mim e por você a sua vida inteira. Jesus entregou-se a si mesmo, livremente. Ele disse isso: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. E você? E eu? E tu, discípulo de Cristo? E tu, predileto de Deus? E tu que foste comprado a preço de cruz, está disposto a renunciar a você mesmo? Ou o que a gente faz na prática é: eu estou muito cansado. Eu não tenho tempo. Eu tenho que fazer as minhas coisas. E a gente vai dando tantas desculpas para não retribuir ao favor, à orientação que Deus está nos dando. E o que é que Jesus pede para mim e para você? É uma ordem que eu e você recebemos dele e podemos entender como um pedido: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É como se Jesus dissesse: olha, tudo isso que eu fiz por vocês, agora vocês façam pelos outros. Lembra da cena do lava-pés na última ceia? Jesus tira a túnica, pega uma água, uma toalha, sai lavando os pés, fazendo serviço de empregado, de escravo, e diz: olha, eu sou o mestre e Senhor, vocês dizem, é verdade, eu sou, e dei para vocês o exemplo. Agora façam o mesmo e vocês serão felizes. Amem e vocês serão felizes porque vocês nasceram para amar. Foi isso que eu vim lhes ensinar. Para fazer isso, a gente tem que se renunciar. A gente tem que se rebaixar. A gente tem que parar de procurar simplesmente a se beneficiar. Não é assim? Na prática, a gente só procura as coisas que nos interessam. Aquilo que nos traz alguma vantagem. Esse não é o caminho do cristão. Então, São José Maria hoje vai dizendo para nós que, presta bem atenção nisso, sejam quais forem as circunstâncias pelas quais nós passamos na vida. Agora faz um exame de consciência, você que está nos acompanhando agora pela internet, você que está ouvindo nesta tarde de sábado pela Cultura FM. Escute. São José Maria está levando agora a mim e a você a um exame de consciência. Se nós procuramos uma vida fácil, egoísta, voltada apenas para os nossos interesses, aburguesada, querendo tudo do bom e do melhor, comodista, botando dificuldade para tudo, esbanjando, tendo uma vida sem juízo, uma vida pouco inteligente, uma vida nécia na nossa linguagem, uma vida burra, absurda, estúpida, procurando elogios, procurando valorização, procurando status, procurando honras, glórias passageiras, procurando a estima dos homens, procurando uma vida confortável, saímos do caminho.
Olha aí, meu povo, quantos de nós saímos do caminho? E veja como isso é sério, tem gente que busca a Jesus para isso. Olha o absurdo. Tem gente que busca a Jesus para ter uma vida fácil. O negócio está bem desorientado. Você concorda comigo? Eu e você, muitas vezes, podemos fazer isso, buscar a igreja para ter uma vida fácil, para parar de ter problemas, para parar de enfrentar dificuldades, para parar de sofrer. São José Maria está dizendo que quando a gente faz isso, a gente, na realidade, está saindo do caminho. Porque o caminho tem um nome, o caminho é Jesus. E esse caminho passa pela cruz. Você não tem como ler a história de Jesus sem passar pela cruz. Tem? Na sua Bíblia está faltando alguma página? Você é capaz de ler a história de Jesus, de conhecer a história de Jesus, sem passar pela cruz? Não é só cruz, mas passa aí muito pela cruz. Não termina na cruz, termina na glória, termina na eterna luz, mas passa pela cruz. Então, o caminho do cristão passa pela cruz. Você concorda comigo? Buscar esta vida de facilidade é buscar o caminho largo. E Jesus disse que o caminho que ele traçou para mim e para você é um caminho estreito. Porque é um caminho de renúncia de si, de oferta de vida. Não é buscar o sofrimento pelo sofrimento, isso é doença. Alguém que quer sofrer, que busca sofrer. Não, mas é quando chegar o sofrer, oferecer. Oferecer. Oferecer para ser purificado, para ser aperfeiçoado. Porque o nosso querer precisa ser contrariado, porque ele está desorientado. Deus quer uma coisa, a gente vai noutra direção. É só através das contrariedades que nós vamos voltando a estar com Deus em amizade. É oferecer o sofrimento pelos irmãos como uma oferta de salvação, como Jesus ofereceu o dele. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando a dificuldade, quando o sofrimento chegar até a sua vida, até a minha vida, nós temos que, ao invés de nos revoltarmos, de nos desesperarmos, temos que oferecer aquilo pela nossa santificação e pela salvação dos irmãos. E aqui São José Maria utiliza um texto, de uma homilia do Pseudo Macário, que diz o seguinte: se nós desejamos a estima dos homens, se nós desejamos ser considerados ou apreciados, se nós buscamos uma vida confortável, saímos do caminho. Saímos do caminho. Porque, escuta, olha como isso é forte. Na cidade dos santos, você sabe que a cidade dos santos tem um nome, céu. Lá no céu é uma cidade onde só mora santo. Você quer morar lá? Deve ser uma maravilha o céu, não é? O centro do céu é Deus, e em torno de Deus, pessoas cheias de amor, que nessa vida foram grandes amigos e amigas de Deus. Ah, eu quero morar nessa cidade. Quando a gente fala em mudar de cidade, por exemplo, você não quer se mudar para uma cidade qualquer. Você pergunta logo, como é o povo daquela cidade? Aí se alguém diz, um povo difícil, é um povo briguento, lá é muita violência, né? Aí você, não, Deus me livre de ir para lá. Quando você pergunta para uma outra pessoa, e aquela outra cidade? Você está pensando em mudar de cidade, entendeu? Você está fazendo uma pesquisa. Aí a pessoa diz, olha, aquela cidade ali é uma maravilha. Ali é só a paz, ali não tem violência. As pessoas são gente boa, povo altamente acolhedor, hospitaleiro, atencioso, educado, trata você bem. Eu quero morar lá nesse lugar. Aí você imagina a cidade dos santos. Você quer ir para lá? Mas tem
tem assim que ter um acesso de entrada. Até porque senão vai bagunçar a cidade, né? Olha então, na cidade dos santos só se permite a entrada daqueles que passam por uma vida difícil. Uma vida apertada. Uma vida cheia de tribulações. Aí se você que está nos ouvindo agora, tem tido uma vida difícil, apertada e cheia de tribulações, está dizendo, opa, já tenho a minha entrada garantida. Depende. Depende de como eu e você estamos passando pelas dificuldades, pelos apertos, pelas tribulações. Se estamos vivendo com revolta, indignados com Deus, revoltados com Deus, entregues à tristeza, entregues ao abatimento, nosso caminho não vai ser a cidade dos santos. Mas se encontramos nessas ocasiões, com a graça de Deus, sempre pela graça de Deus, vivê-las unidos ao Senhor, sofrendo com amor, nos abandonando em Deus, pedindo socorro de Deus, mas nos colocando nas mãos de Deus, aí nós estamos nos credenciando para morar no céu, na cidade dos santos. É necessária uma decisão. Esse episódio é para que eu e você tomemos essa decisão. Você ouviu no início São José Maria dizendo, Jesus entregou-se. Então é uma atitude voluntária. Uma decisão voluntária de carregar a nossa cruz. Não significa que eu e você vamos aumentar a nossa coleção de cruzes, mas vamos mudar a maneira de carregar aquela que nós já temos. Você tem enfrentado algum desafio grande na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua saúde? Cada um sabe a cruz que carrega, não é isso que a gente diz? Ei, meu irmão. Cada um sabe a cruz que carrega. A gente tem mania de comparar as nossas cruzes. Ah, a minha cruz é muito pesada. Você não conhece a do outro, né? Cada um conhece a cruz que carrega. E nós precisamos mudar o jeito de carregar esta cruz com uma decisão voluntária de imitar a Jesus. Vamos olhar Jesus carregando a cruz. Quando você assiste algum filme, ou quando você lê o Evangelho, a descrição da via sacra, Jesus carregando a sua cruz, você consegue perceber ali em Jesus revolta? Ou uma entrega voluntária? Um acolhimento daquele sofrimento? Pois é. Este é o nosso jeito de carregar a nossa cruz. Este é o caminho do cristão. E aqui São José Maria está dizendo, se a gente não fizer assim, nós vamos dizer com a língua que somos cristãos, mas desmentirão. Com a língua vamos dizer que somos cristãos, mas as nossas atitudes nos desmentirão. Porque uma coisa é dizer, a outra é fazer. Nós só podemos ter intimidade com o Mestre e amá-lo de verdade se imitarmos a sua caridade. Se imitarmos a sua atitude de entrega, a sua atitude voluntária de se oferecer ao Pai, de se oferecer aos irmãos por amor, passando pela dor, mas por amor. Então, São José Maria Escrivá está dizendo que é urgente para nós nos convencermos bem desta realidade. Porque você viu, desde o início a gente está dizendo, na maioria das vezes a gente pensa exatamente o contrário. A gente pensa exatamente o contrário. Não caminhamos junto do Senhor se não sabemos nos privar espontaneamente do capricho, da vaidade, da vida regalada, dos nossos interesses. A gente faz questão por tudo. A gente é muito exigente com a gente.
A gente que teria que renunciar, a gente passa o tempo a se regalar, a se presentear. Veja quanta coisa precisa mudar. E aqui ele nos dá uma dica prática. Veja que São José Maria é o santo do cotidiano. Então a gente tem que levar isso para a prática. Senão fica só assim um converseiro muito bonito. Meu e seu. Olha lá. Não devemos passar um só dia sem que tenhamos condimentado aquele dia com a graça e o sal da mortificação. Ele estava fazendo uma comparação. Nós somos chamados a temperar o nosso dia, né? Colocar tempero no nosso dia. Como é que você está temperando o seu dia a dia? Com regalias? Ah, eu faço questão disso. Ah, eu quero aquilo. Ah, eu só gosto se for assim. E você vai se permitindo muitas coisas, você vai se tornando uma pessoa cheia de exigências com você. Você está mais preocupado com você do que com os outros. Esse tempero não é um tempero do cristão, não é o caminho do cristão. Qual é o tempero do cristão? A graça de Deus e a mortificação. Vamos escrever essa outra frase, vamos lá. O tempero do cristão é a graça de Deus e a mortificação. Escreve aí. Vamos lá, Flavinho. O tempero do cristão é a graça de Deus e a mortificação. Isso significa, meu irmão, que no nosso dia a dia, trilhando o caminho do cristão, nós temos que estar constantemente nos abrindo à graça de Deus, pela amizade com Deus, pela proximidade com Deus, pela oração. Mas não pode nos faltar também a mortificação, ou seja, atitudes de renúncia. São exercícios. Por exemplo, colocar um pouquinho menos de comida. É um exemplo. Não estou dizendo que você não vai comer. Você comeria a quantidade para encher 2 pratos? Pois coma a quantidade para encher 1,5 pratos. Já é alguma coisa. Coloque uma colher a menos de arroz. Coloque um pedaço a menos de carne. E qual a importância disso? Isso é mortificação. Você está em um ambiente, deu vontade de contar alguma coisa, de falar alguma coisa sobre alguém, você mata a sua língua, mortifica a língua, não fala, silencia. E vão surgindo tantas possibilidades, tantas possibilidades. Abre mão disso, abre mão daquilo. Gostaria de dormir 2 horas? Dorme 1h15. 1h45, tudo bem? Tira 15 minutos aí. Veja, não faltam oportunidades. De repente você está com vontade de, depois do almoço, já ir fazer alguma outra coisa lá. Não é nem a sua obrigação direta, mas você pode ajudar a arrumar a mesa. Faz isso. A sua vontade era outra. Contraria a sua vontade. Gente, nós temos esses exercícios como algo precioso para nós. Por isso a igreja recomenda o jejum, por exemplo, principalmente às quartas e sextas-feiras, e todas essas atitudes de mortificações, porque isso, meu irmão, vai abrindo o nosso coração, para que quando chegarem aquelas mortificações que nós não programamos, que nós não queríamos, nós estejamos fortes. Porque tem coisas que lhe contraria que você não tinha programado, ou não? Com certeza. Mas você vai estar mais firme para abraçar aquela cruz se você, no seu dia a dia, vem procurando um caminho para ser, pouco a pouco, mortificado. Não passe um só dia sem temperar a sua vida com a graça de Deus e com o sal da mortificação. Mas aqui, quase terminando, São José Maria nos dá uma outra recomendação. Mas não faça isso com tristeza, não. Senão você jogou fora. Não adianta fazer essas renúncias, essa oferta de vida,
abatido, triste. Não. Jesus até fala isso claramente, né? Olha, quando você for fazer jejum, toma um banho, penteia a cabeça, passa perfume para ninguém nem saber que você está jejuando. Fazer isso aqui com ar de vítima, de coitadinho, de coitadinha, é um desperdício. Rejeita a ideia de que por isso vamos estar condenados a ser um infeliz. Porque quando a gente começa a ouvir um negócio desse aqui, quer dizer que eu não devo viver buscando as melhores coisas, uma vida cômoda, fartura. Então isso aqui deve ser uma infelicidade. O caminho do cristão é infeliz. Não. É exatamente o contrário. E aqui tem uma sabedoria, porque quem vive buscando todas essas coisas pode até experimentar algum tipo de alegria, algum tipo de contentamento. É claro que você não vai imaginar que uma pessoa que vive no meio da fartura, tendo tudo que imagina, que quer, anda chorando. Sorrindo, né? Sorrindo para o tempo. Mas é uma pobre felicidade. Sabe por quê? Porque passa. Porque passa. Você já passou por algum momento muito bom? Vamos ver aqui, me diga se isso não já aconteceu com você. Você passou por um momento muito bom? Não estou nem falando em situação de pecado, certo? Alguma coisa boa que você estava fazendo, estava vivendo, e lá no fundo já tinha um gostinho assim de quero mais e uma tristeza porque não ia ter mais, porque já estava acabando. Até com comida isso acontece, né? Às vezes eu lembro quando era criança, né? Estava comendo assim um doce, um biscoito, alguma coisa assim. Eu ficava às vezes comendo assim de pouquinho em pouquinho para demorar a acabar. Meu irmão, minha irmã, quando a gente encontra a felicidade nas coisas que passam, essa felicidade passa e vira tristeza. Vira tristeza. Porque está passando. Porque está passando. Pensa isso de uma forma agora mais ampla. Pensa o sofrimento de alguém que encontra a sua felicidade somente nas coisas desta vida. Imagina o sofrimento dessa pessoa quando está envelhecendo, quando está adoecendo, quando está percebendo que esta vida está acabando. São Paulo chega a dizer que é digno de pena alguém que vive assim. É uma pobre felicidade. Então é um engano colocar a felicidade na vaidade, na comodidade, nas facilidades, porque tudo isso, mais cedo ou mais tarde, vai passar. Eu não estou falando nem só da morte, gente. As coisas deste mundo são passageiras. A pessoa pode ser a mais rica do mundo hoje numa empresa e amanhã está na miséria porque a empresa faliu. Isso pode acontecer? Pode. Você pode ser a pessoa mais exuberante do mundo, ter uma saúde para dar e vender e no outro dia adoecer. E aí, como é que vai ser? É uma pobre felicidade. Agora, quando nós vamos fazendo esse exercício de renúncia de si, de mortificação, e vamos encontrando em Deus a nossa felicidade, vamos colocando em Deus o nosso coração, nunca passará a nossa satisfação. Porque esta felicidade aqui começada será eternizada. Então, meu irmão, minha irmã, no final deste episódio de hoje, vamos dizer: Senhor, eu não quero esta pobre felicidade que o mundo insiste em me oferecer. Não, Senhor, o meu caminho não deve ser orientado pelo capricho, pelas vaidades, por uma vida regalada, por uma vida movida pelos meus interesses egoístas. Não, Senhor. Me ajuda a vencer a mim mesmo. Eu preciso aprender a vencer a mim mesmo. Eu não quero viver, Jesus, dominado
pelos meus impulsos, pelos meus instintos, pelos meus desejos, pelas minhas paixões. Jesus, me ajuda. Me ajuda a abraçar a cruz nobremente, corajosamente, decididamente, voluntariamente, entendendo que a cruz, não uma cruz qualquer, mas a tua cruz, Jesus, que é a oferta de vida ao Pai, que é a obediência radical ao Pai, que é a oferta de vida pelos irmãos, renunciando a mim mesmo por amor. A tua cruz é a única que nos leva à eterna luz. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. Vamos rezar juntos essa Ave Maria, pelas suas intenções, reze pelas nossas, com muita gratidão pela missa maravilhosa que celebramos com tanta gente hoje aqui na sede da comunidade. Você estava conosco? Foi uma bênção. Não estava? Dá uma olhadinha em alguns trechos, acompanhe um pouco da homilia do Padre Durval, hoje na missa, e já fica sabendo, a partir de hoje, todo sábado, se Deus quiser, com a graça de Deus, temos missa na Boa Semente, às 6 da manhã. Vamos só mudando de lugar. Próximo sábado será, se Deus quiser, na Gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Esperamos por você. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande para você. Compartilhe com outras pessoas. Não saia sem deixar um comentário o que foi que Deus lhe falou, aonde Deus lhe tocou. E até o próximo episódio, se Deus quiser. Que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau.